Olá, pessoas! Estamos aqui com mais um Papo de AS. Para quem não conhece o nosso programa, o Papo de AS é um programa semanal de entrevistas em que entrevistamos assistentes sociais dos mais diversos temas vinculados ao exercício profissional e à formação profissional em serviço social. O tema de hoje que nós vamos discutir surgiu a partir de algumas sugestões que as pessoas colocaram nos comentários dos nossos vídeos anteriores, para estar discutindo as medidas socioeducativas. O que são essas medidas, como elas se materializam, a polêmica da discussão da diminuição da maioridade penal, porque algumas pessoas entendem que as medidas não cumprem o papel de responsabilizar o adolescente pelo ato infracional cometido, e como o serviço social deve atuar, tanto do ponto de vista prático profissional, como do ponto de vista ético-político no processo de consolidação e garantia de direitos. Então vamos lá com a gente. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí pra gente ver quais são os temas que mais estão tendo a abrangência, que mais estão tendo pessoas interessadas, pra gente já ir pensando nos próximos programas. E qualquer dúvida, qualquer discussão, lança um comentário aí. E pra gente conversar sobre esse tema hoje, nós convidamos a Mara Carneiro, que é assistente social, doutoranda em Sociologia e da coordenação do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Eu queria agradecer a Mara ter se disponibilizado aqui a vir conversar com a gente. Eu já lanço a primeira pergunta. O que são as medidas socioeducativas? O que são as medidas? Olá, Cíntia. Nós que agradecemos o convite. As medidas socioeducativas foram criadas no bojo da Constituição do Estatuto da Criança e do Adolescente e visa um duplo objetivo. O primeiro, responsabilizar o adolescente a quem se confirma a autoria de ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o ato infracional como se fosse uma analogia ao que se considera crime ou contravenção penal, na justiça penal, na justiça que é imputada, que os adultos respondem com mais de 18 anos. O primeiro objetivo é, de fato, responsabilizar esse adolescente que cometeu um ato infracional. O segundo objetivo, ele trabalha sobretudo, com o princípio da ressocialização. Porque o Estatuto acredita, e coloca, inclusive, na sua Constituição, que criança e adolescente são pessoas em uma situação peculiar de desenvolvimento. Então, todos os debates que fundamentam a criação do Estatuto que essa faixa etária da infância e da adolescência, sobretudo a adolescência, as transformações. Então, você trabalhar de uma forma especial esse processo de responsabilização, você ajuda que esse adolescente possa se ressocializar, que você consegue tirar ele de uma conduta infracional, como a gente costuma dizer popularmente, do mundo do crime, para a situação de cidadania. Então, as medidas socioeducativas são isso, é um processo de responsabilização e de ressocialização dos adolescentes. Me dá alguns exemplos do que são essas medidas, dos cumprimentos, porque tem alguns que é e-mail aberto, às vezes é fechado, atividades comunitárias. Quais são os tipos de medidas que são aplicadas ao adolescente? O Estatuto prevê 6 medidas socioeducativas, que devem ser aplicadas de acordo com o ato infracional em si. A gravidade do ato. Nós temos atos mais graves, atos menos graves. Temos a questão da reincidência. Então, cada caso vai ser avaliado pelo juiz e vai sendo aplicada uma das 6 medidas. Então, a primeira medida é uma advertência. É uma medida muito simples, que às vezes costumam ser utilizadas, por exemplo, questões, um conflito não violento na escola, mas que por acaso foi entendido como uma contravenção ou como um crime, pela analogia, que foi considerado um ato infracional, onde o juiz chama o adolescente, chama a família e fala o impacto daquela conduta, que aquela conduta não pode continuar, e é assinado um termo, inclusive, que se ele repetir aquela conduta, já vai ser considerada reincidência, porque é um ato infracional. É o famoso carão. É o famoso carão judicializado, entendeu? Um carão judicializado. A segunda medida é a medida de reparação de danos, uma medida também bem interessante, onde o juiz pode entender,
vai ser obrigado a pintar o muro, né, Mas teria que arcar com os custos também? Isso vai ser levado em consideração. Se a família não tiver, obviamente, condições de arcar com os custos, essa medida vai ser substituída por outra, né, que a família possa ser capaz, né, de contribuir para que o adolescente seja responsabilizado, né, pelo dano que ele cometeu. A terceira medida é a prestação de serviço à comunidade, a famosa PSC, né? De todas elas, é uma das minhas preferidas, porque quando a gente fala em crime, violência, ato infracional, a gente está considerando, né, quando o adolescente comete um ato desse, ele, né, não só fez um ato contra uma pessoa, mas ele rompeu esse tecido social. Né? Então, ele tem uma prestação de serviço à comunidade, é uma forma dele se perceber também enquanto sociedade, enquanto comunidade, e devolver, através dos seus serviços, algo que contribua, né, com aquela comunidade que ele vive, com a sociedade como um todo. Ela também só deve ser usada para atos infracionais, né, mais, né, leves, menos gravosos, não é? Até como uma forma dele construir uma identidade com a própria comunidade, né? Porque às vezes esse ato infracional está muito, como você falou, dessa fissura, desse distanciamento que ele tem com a comunidade. Né? Isso. Por isso, né, que ela é bem importante na PSC. O adolescente é obrigado a cumprir 8 horas semanais de serviço à comunidade, que pode ser em uma ONG, pode ser numa escola, pode ser no hospital, né, vai depender também das aptidões, do perfil daquele adolescente, de algo que ele possa, de fato, contribuir. Então, isso vai ser levado em conta pela equipe, né, vamos falar depois sobre isso, pela equipe que vai recebê-lo, né, para acompanhar o cumprimento da sua medida. A quarta medida, né, que também é considerada em meio aberto, tanto a PSC, e a conhecida também liberdade assistida. Na liberdade assistida, como o nome, né, já diz, o adolescente vai ter uma liberdade, ele não vai estar privado da sua liberdade, vai estar em casa com a sua família, mas aquela liberdade dela é de alguma forma vigiada. Ele tem uma série de obrigações que precisam ser construídas, né, junto com a equipe responsável pela execução da medida, e que ele precisa prestar conta diariamente, né, desse cumprimento. Então ele vai ser obrigado a voltar a estudar, essa frequência será monitorada. Se a equipe matricular ele em um curso, alguma coisa, aquela frequência será monitorada, ele é obrigado a aparecer no serviço para fazer atendimento, né, com assistente social, com psicólogo, com advogado, com pedagogo e outras demandas, né, que a equipe identificar. Se ele tem uma questão de drogadição, ele vai ser obrigado a estar no acompanhamento de saúde mental. Então tudo isso vai ser uma liberdade que vai ser de alguma forma assistida pela essa equipe responsável pela execução da medida. E aí nós temos as duas medidas, vamos dizer, mais gravosas, né, que só devem ser usadas em casos, né, sobretudo de grave violência, de ameaça à vida, que são as medidas de semi-liberdade e as de privação de liberdade. Na semi-liberdade, como o nome também já diz, o adolescente fica a semana inteira privado da liberdade, né, e do contato com a sua família, e fica com a família aos finais de semana, que se comprometem sempre a apresentar o adolescente, né, no dia combinado com a equipe. E a privação de liberdade, também, como o nome já diz, o adolescente fica, né, direto privado da liberdade. E aí, né, inclusive, desfaz o senso comum, que coloca que o adolescente ele não é inclusive preso, né, e o que não é verdade. Né? Nós temos não deveria ser uma prisão, mas o adolescente ele fica sim privado de liberdade, ele pode ficar até 3 anos sem ter esse contato com a sociedade, mas dentro desses lugares ele precisa ter os outros direitos garantidos. O direito que é tirado dele é o da liberdade, não os outros. A ele deve ser garantida a educação, a saúde, né, e os demais direitos. Ele tem aula regular? Ele continua, então, mesmo sendo privado de liberdade, ele sai para a escola ou lá que tem que oferecer esse serviço de educação? É uma pergunta muito interessante. Você quer saber em marcos legais ou na prática? As duas. Legalmente, sim, é obrigatório. Inclusive, né, o SINASE coloca muito claro, o Estatuto coloca muito claro. Nós foi publicada ano passado uma recomendação do Conselho Nacional de Educação que fala sobre como deve ser a educação para os adolescentes privados de liberdade.
Aí você me perguntar, na prática funciona? Na grande maioria das unidades não. Uma outra questão é qual é a idade desse adolescente para ele se encaixar, né, segundo os dispositivos legais, quem é o adolescente que pode ser submetido às medidas socioeducativas? A partir de 12 anos completos. Um menino que completou, faz aniversário hoje, a partir desse momento, se ele fizer qualquer conduta considerada contravenção penal ou crime, será considerado ato infracional e ele pode responder por uma das 6 medidas socioeducativas. E se ele comete um ato infracional faltando poucos dias para ele completar 18 anos, como é que fica? Se no decorrer do processo ele completa os 18 anos, ele vai ser... Vai ser responsabilizado e vai poder ficar no sistema até 21 anos de idade. Que é o máximo de 3 anos, né? Que são os 3 anos, que é exatamente, né, por compreender que, né, sempre tanto o crime como o ato infracional, ele vai ser julgado pela data do acontecimento, né? Então não pela data do julgamento. Então vai ser considerado, ele era, né, adolescente, então ele vai responder ainda pela justiça juvenil. Pronto. Quais os serviços que acontecem que o assistente social se inclui, assim, tanto na comunitária, como na sem-liberdade, como que é a internação? Dá alguns exemplos para quem está aí ou estudando, porque também tem muitos estudantes, ou quem já está começando a trabalhar nessa área. Quais as ações que o assistente social poderia contribuir para desenvolver de forma mais qualificada o atendimento no cumprimento dessas medidas? Dá algumas sugestões aí. O papel do assistente social é fundamental para a execução das medidas socioeducativas, né? Esse profissional vai estar em todo o processo, né? Inclusive na vara de infância, na vara da execução. A equipe técnica tem assistentes sociais, falando aqui no Ceará. As medidas em meio aberto, tanto a PSC como a liberdade assistida, são tipificadas como um serviço socioassistencial que são oferecidos, né, pelos CREAS, que tem a responsabilidade da execução das medidas socioeducativas, de fazer esse acompanhamento. Então, o assistente social ele participa desde a acolhida deste adolescente, né, até todo o processo, que aí tem um instrumento que ele é fundamental, tanto no meio aberto como no meio fechado, que é o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, é uma obrigação do assistente social. Ele tem um papel, né, protagônico, né? Não é o único técnico responsável, ele é protagônico nessa formulação do PIA junto com o adolescente e com a família. E o PIA, ele vai ser, na verdade, o planejamento dessa conduta, né? O adolescente está na conduta infracional, à margem da lei, e o PIA vai ser o planejamento de como será a volta dele para uma situação de garantia de direitos e de respeito também aos direitos dos demais. Então, o PIA é esse planejamento, que inclui voltar à aula, fazer algum tratamento se for preciso, né? Trabalhar questões, né, emocionais, trabalhar a família. Tudo vai estar listado lá, as atividades, e ele vai ter que ser monitorado. E quando o adolescente descumpre, né, a equipe tem esse papel de chamá-lo, né, de fazer esse acompanhamento constante. Então, né, o PIA, né, é esse instrumento que vai, vamos dizer, mediar toda a medida socioeducativa em meio aberto e meio fechado, e que o assistente social, tanto no meio aberto, nos CREAS, que é onde, né, de onde sai a execução das medidas socioeducativas no meio aberto, e no meio fechado, as unidades socioeducativas, que todas elas também têm assistente social, exatamente por essa compreensão que é impossível você trabalhar um processo, né, que visa responsabilizar, mas visa também ressocializar o adolescente, você fazer isso sem esse profissional, que é o profissional que vai ter o debate sobre as questões sociais, né, sobre como a violência, né, perpassa, né, esse modelo de sociedade que nós estamos inseridos hoje, e que tem, né, condições, né, de entender, de fazer abordagem familiar, né, entendendo que todas as dimensões que formam o sujeito, elas estão articuladas, né, e o papel do assistente social é muito, tanto, né, de fazer essa ampliação do debate da equipe técnica, né, que é formada geralmente por assistente social, pedagogo, psicólogo, advogado, né, e educadores sociais, né, que vai fazer essa interlocução a partir da nossa formação, né, e conseguir traçar esse plano, né, de atendimento ao adolescente. E a última pergunta é uma discussão mais polêmica, né, que tem a discussão da medida socioeducativa e da diminuição da maioridade penal, né? Porque o grande discurso que a gente vê por aí, inclusive de muitos assistentes sociais, inclusive, é que a diminuição da maioridade penal se fazia necessário
para que o adolescente pudesse ser punido, né? Pudesse ser responsabilizado. E uma coisa que você falou aí, que a medida ela já cumpre esse papel de responsabilização, né? Então, refletir um pouco, né, sobre essa discussão, né, justificaria-se a necessidade de uma diminuição da maioridade penal para que o adolescente pudesse cumprir ou se responsabilizar pelo ato infracional que ele cometeu, a partir dessa discussão que você traz, da medida socioeducativa, né, justifica esse argumento que se coloca por aí? Primeiro eu vou fazer uma pergunta, né, para todo mundo. É uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. O que nós, enquanto sociedade, queremos em uma situação de violência? Né? Quando a gente se depara com uma situação de violência, que vai ter geralmente um agressor e uma vítima, nós queremos só a punição? Porque se nós queremos a punição, nós não precisamos reduzir a maioridade penal, né? Porque eles estão sendo punidos e muitas vezes, né, a realidade, sobretudo do encarceramento, né, e dos meninos que estão privados e meninas privadas de liberdade, é pior do que muitos presídios. Né? Se você olhar uma análise do Ceará, né, tem adolescentes, tem algumas unidades socioeducativas aqui do Ceará, que os adolescentes ficam encarcerados 24 horas por dia. Não tem direito ao banho de sol. Isso não acontece no sistema prisional. O sistema prisional... E isso deve acontecer em outros estados também, né? Sim, né? Sim. Né? Temos vários relatos, porque eu daqui, assim, conheço bem todas as unidades. Né? No prisional, os adultos estão tendo acesso à direito à educação. Né? Os adultos têm atividades, né, laborais, né, de inserção, mundo do trabalho, por mais que a gente possa problematizar que trabalho é esse, qual a forma de inserção, os adolescentes não têm nenhuma atividade de cunho profissionalizante hoje, né, nas unidades de internação masculina aqui no Ceará. Então, né, e aí nós temos as agravações que estão levando, inclusive, o Brasil numa denúncia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com possibilidade de ser condenado na Corte de Direitos Humanos, né, internacional por tortura. Nós já chegamos a visitar a unidade que tinha 70 meninos machucados, vários meninos com golpes na cabeça que levam 16, 17 pontos. Então, se for isso que a gente quer enquanto sociedade, a punição, eles estão tendo. Agora, se nós queremos mudar as pessoas, se nós queremos provocar nelas um sentimento, né, de reflexão sobre o que ela fez, que não é errado, que não deve ser estimulado, e que ela possa mudar a sua conduta, aí a gente precisa discutir. E aí a redução da maioridade penal, ela não vai ajudar. Ela só vai ajudar a gente a aumentar a população carcerária no Brasil. O Brasil hoje é a quarta população carcerária do mundo, né? É uma vergonha, que não consegue socializar ninguém, né? Quantos presos hoje o sistema carcerário, uma população de 600 mil presos no Brasil, conseguem ressignificar suas vidas após essa experiência? Na verdade, o que nós temos hoje é um crescimento da violência, um crescimento, inclusive, das facções, né, vários pesquisadores que trabalham, que tematizam a questão do crime organizado, né, debatem que as facções elas crescem no encarceramento, elas não são feitas e elaboradas nas favelas, nos morros, como as pessoas pensam, elas são articuladas a partir das privações de liberdade dos adultos. Então, na verdade, nós vamos estar contribuindo para o aumento da violência. Né? É um auto-engano achar que isso vai ajudar. Essa é uma discussão que eu brinco muito com os meus alunos, né? Que às vezes eles não querem punição, querem vingança, né? É um discurso do ódio que a gente vê disseminado na sociedade como um todo. E aí também, muitas vezes, tem um desconhecimento sobre de como as medidas socioeducativas se materializam, um desconhecimento que há sim um processo de responsabilização, dependendo da gravidade, porque muita gente pensa que medida socioeducativa é só aquela coisa da advertência, do serviço à comunidade. Não, é muito como você já explicou, né? Dependendo da gravidade, ele vai ser encarcerado também, só que num espaço que tem pessoas da mesma idade, né, que exija uma discussão de um processo de formação necessário para a idade que ele vai ter. Né, e que às vezes as pessoas não conhecem, aí vem esse discurso do ódio que só gera mais insegurança e mais violência. Eu percebo que esse processo, quanto mais a gente joga as pessoas nesse discurso da violência, mais violência a gente vai gerando e mais incapacidade de uma vida em sociedade a gente vai tentando construir. Né? Não sei se você percebe isso, que está lá mais nesse meio. Sim, é isso. Né? Nós não podemos achar que nós vamos ensinar, né? Esse termo é
Doutrinar, né, no caso, doutrinar. Uma pessoa a não ser violenta com violência. Né? Assim, não é incompatível com o processo educativo, entendeu? Para você, a pedagogia do exemplo, né, ela funciona muito. E as pessoas não se tornam violentas por acaso, ninguém nasce, né, violento. Tem uma série de processos. Né? A violência é um fenômeno social multifacetado que envolve várias dimensões, a questão social, né, as dimensões mesmo emocionais, né, um ciclo, né, de sociabilidade que o indivíduo ele tá inserido. Então nós não vamos modificar uma situação de violência no país, né, com mais violência, pelo contrário, nós já estamos nesse processo, a violência, várias leis, né, são criadas ou são endurecidas, né, isso tem acontecido no Brasil, e nós não conseguimos impactar os dados estatísticos. Né? Todos os tipos de violência só aumentam ou não só a violência juvenil. Né? A violência praticada pelos adultos, ela também é crescente. E para os adultos, né, é prevista a prisão, né, eles podem ficar lá muito tempo e não conseguir provocar nenhuma incidência. Se a gente sabe que esse sistema não funciona, por que a gente tem essa ilusão que se eu colocar um adolescente nesse lugar, já tem 600 mil, vai funcionar? Né? Então, nós precisamos pensar isso. O que funciona? Né? A gente precisa efetivar as medidas socioeducativas, né, de verdade, né? Sair do papel e vir para a prática, para a gente ver se ela funciona. E se funciona, né, isso pode ser um modelo muito importante, inclusive, para a gente fazer um processo contrário. Né? Colocar para que os adultos, né, passem a ser responsabilizados de uma outra forma, né, que possa, de fato, provocar um processo de ressocialização. Né? E não encarceramento pelo encarceramento, a vingança pela vingança, porque aí o que a gente vai fazer mesmo assim é transformar. Barbárie, né? É a barbárie absoluta. É isso, pessoas. Espero que o Papo de AES possa ter trazido algumas discussões, né, para que vocês reflitam um pouco mais, para a gente sair desse senso comum, desse discurso da violência, desse discurso dessa barbárie que está se implantando aí, e refletir o papel das medidas socioeducativas, como nós, assistentes sociais, podemos materializar, né, uma medida que realmente garanta a responsabilização, mas também um processo de ressocialização e de mudança desses adolescentes que a gente atende. Né, e agradecer mais uma vez a presença da Mara aqui, trazendo um pouco da experiência, né, teórica e vivencial, né, desse processo do cumprimento das medidas aqui no Ceará e de um ponto de vista mais geral também. Nós que agradecemos a oportunidade, é muito bom sempre falar sobre esses temas, porque assim a gente vai ajudando a desconstruir esses mitos e avançar, né, num debate concreto, né, de enfrentamento à violência, né, de uma vivência interessante e gostosa na sociedade, sem medo, que é isso que todo mundo quer, mas para que isso aconteça a gente tem que fazer o que o nosso Código de Ética diz, né, que a defesa é intransigente dos direitos humanos e todos os direitos sociais. A vida tem que ser plena, mas ela tem que ser plena para todos, né, em todas. Né? Muito obrigada. Tchau, pessoas!